Boa noite para você. As lojas especializadas em venda de chocolate e ovos de Páscoa ficaram lotadas hoje. Ninguém abre mão dessa delícia, característica desse período, não é? Mas não vai se empolgar e comer tudo de uma vez não, viu? O ideal é comer o chocolate aos pouquinhos. Mayara Magalhães conversou com uma nutricionista e tem dicas importantes. Nas lojas, filas para deixar o domingo de Páscoa com gostinho de chocolate. Muita gente deixou para comprar os ovos de última hora. O hábito de nós brasileiros é deixarmos tudo para a última hora, mas sempre tem a lembrança e o prazer de deixar uma lembrança para os parentes, né? Nessa loja, as portas só fecham quando o estoque acabar. Vender tudo hoje mesmo, com fé em Deus, acaba tudo. E por aqui a procura é por cada tipo diferente de chocolate. Ovos trufados, né? Os nossos lançamentos e os clássicos, né? Também. E os ovos especiais também para pessoas que têm diabetes, têm intolerância à lactose também. A procura é muito grande. A pequena Lívia ficou perdida em meio a tantas delícias. Nada de saborear tudo de vez, não é, Lívia? Vou comendo de pedaço para não acabar logo. Segundo esta nutricionista, é o melhor mesmo a fazer. Nada de exagero, porque ganhou muitos ovos. O ideal é comer de pedacinho em pedacinho. Apenas 30 gramas por dia. A quantidade de açúcar e gordura que existe no chocolate é muito grande. Então, o recomendado é que se consumam apenas 30 gramas por dia. É um desafio, né, para quem recebe vários ovos de chocolate. Atenção também para os ovos diet. Não é porque não tem açúcar que pode empolgar. Na maioria das vezes ele tem mais gordura do que o tradicional, porque como é retirado o açúcar, precisa adicionar essa gordura para que a consistência do chocolate fique boa. E olha, quanto mais cacau, mais saudável, já que leva menos açúcar. É por isso que o pior para o consumo é esse aí, o chocolate branco. Porque o chocolate branco ele não é feito com cacau, ele é feito com a manteiga do cacau, então ele acaba tendo muito mais açúcar e gordura na composição. Mas claro, não dá para resistir ao sabor do chocolate, especialmente na Páscoa. Até porque o chocolate também tem seus benefícios. Muitos antioxidantes, ele ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, ele é precursor da serotonina, né, ajuda a melhorar o humor, o bem-estar. 7 passageiros feridos. Esse é o resultado de mais um acidente envolvendo ônibus na capital do estado, Salvador. A batida entre 2 ônibus foi no início da manhã de hoje no Largo dos Mares, na Cidade Baixa. É o segundo acidente com ônibus e vítimas em apenas 3 dias. O acidente envolveu os veículos que faziam a linha Boca do Rio Ribeira e Campo Grande Barra. Eles bateram quase de frente no cruzamento das ruas José Martins Tourinho e Imperador. Um dos ônibus ficou com o lado do motorista destruído. O outro foi atingido na porta de entrada dos passageiros. Eles foram parar dentro do Largo dos Mares. Com a força do impacto, o poste do semáforo do cruzamento foi arrancado. De acordo com os agentes da Transalvador, um dos ônibus deve ter furado o sinal vermelho. Das 9 pessoas que estavam no ônibus, 7 ficaram feridas. 4 foram levadas por ambulâncias do SAMU para a unidade de pronto atendimento de Roma. Uma para um hospital particular e 2 aqui para o Hospital Geral do Estado. Nos tem chamado a atenção, acidentes envolvendo ônibus, praticamente 1 por semana. E o que nos preocupa é porque sempre é um número muito grande de vítimas. Esse especificamente, agora das 6 da manhã, os ônibus não estavam cheios, mas aquele que ocorreu na Baixa da Gama aqui tinha bastante passageiro dentro. Então termina tendo um número de pessoas maior com lesões e vítimas e precisam ser encaminhadas para a rede hospitalar. O acidente aconteceu 3 dias depois de uma violenta batida de um ônibus em um poste na Avenida Vasco da Gama. 28 pessoas ficaram feridas. Entre elas, o motorista Genilson Souza da Silva, de 42 anos, que precisou ter a perna amputada. Veja a seguir a arquitetura e os símbolos da Catedral Nossa Senhora das Vitórias em Vitória da Conquista. Linda catedral. São 7 horas e 22 minutos, 22 graus e a temperatura é média em Vitória da Conquista. O BATV volta já. Um dos símbolos mais marcantes da história de Vitória da Conquista é a Catedral de Nossa Senhora das Vitórias. Depois que a antiga igreja matriz foi demolida por causa de problemas na estrutura, a nova igreja demorou 12 anos para ficar pronta. Com o estilo arquitetônico neogótico, caracterizado por linhas retas e pelo verticalismo, a hoje Catedral Metropolitana é repleta de simbolismos. Nas paredes, no teto e no altar estão registradas passagens importantes da vida de Jesus.
Catedral, ao pé da letra, igreja principal, matriz. Para os fiéis, a casa de Deus. Entre as paredes da igreja Nossa Senhora da Vitória, como é oficialmente registrada a catedral, muito mais do que fé, história, simbolismo e cultura. A igreja, construída há mais de 60 anos, conserva até hoje características da arquitetura neogótica, um movimento artístico de origem inglesa que chegou ao Brasil no século XIX. A influência está imprimida nas formas, colunas, paredes e altar. A construção da catedral está intimamente relacionada à história de Vitória da Conquista. Segundo os registros históricos, a igreja começou a ser construída no ano de 1932. A partir da década de 40, quando a cidade foi emancipada, a igreja passou a ser chamada, sem formalização, de Nossa Senhora das Vitórias, como é conhecida até hoje. Também nos anos 40, o teto de madeira foi cuidadosamente pintado à mão pelo seminarista José Lima. A pintura segue um estilo renascentista. Esse estilo que a gente vê aí é um estilo mais do renascimento artístico, não é? Em que ele terminou adotando para decorar o teto da igreja. Até hoje, o teto da catedral mantém a pintura original, uma arte cheia de simbolismos. A primeira pintura lembra a ascensão de Nossa Senhora ao céu, recebida por anjos. Mais à frente, um painel que simboliza a Eucaristia, anjos adoradores e santos eucarísticos. Nas laterais, a coroa de espinhos, a Eucaristia e o Sagrado Coração de Jesus, símbolos do martírio e da paixão de Cristo. Nas laterais, 2 espaços reservados à memória. Em uma das criptas, o túmulo do segundo bispo de Vitória da Conquista, Dom Climério Almeida. Ao lado, as primeiras imagens que enfeitaram o altar da catedral. Além das histórias que são contadas pelas paredes, pinturas e símbolos da catedral, existem aquelas que também foram construídas aqui. Seu João se casou na igreja no ano de 1965 e desde então mantém uma história de fé e amor com o lugar. Ele é ministro de Eucaristia há mais de 40 anos. Mudança do altar, não é? A chegada do primeiro bispo, aqui eu estou até hoje, com a graça de Deus, com a graça de Nossa Mãe Maria Santíssima. O domingo de Páscoa vai ser de tempo aberto e muito calor na região. Vamos ver a previsão no mapa. Um domingo de muito calor em Caculé, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima é de 37 graus. Podem ocorrer pancadas de chuva em Barra do Rocha, na Zona da Mata. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. O domingo de Páscoa vai ser de sol brilhando forte em Vitória da Conquista, sem previsão de chuva. Os termômetros oscilam entre 17 e 29 graus. Na segunda-feira, a possibilidade de chuva passageira e a variação térmica fica entre 16 e 30 graus. Na terça-feira, o sol aparece entre nuvens e pode chuviscar. Termômetros na marca dos 16 e dos 30 graus. Em instantes, o domingo vai ser decisivo para o Vitória da Conquista. O Alviverde luta para permanecer na elite do futebol baiano. 7h28, a gente volta depois do intervalo. Futebol. O Bahia tenta garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Baiano amanhã contra o Bahia de Feira. O jogo é na Fonte Nova. O tricolor da capital pode perder até por 2 gols de diferença. Amanhã também serão definidos os rebaixados à 2ª divisão do estadual. É uma vantagem considerável. É como se o Bahia entrasse em campo amanhã na Arena Fonte Nova, vencendo por 2-0. Surpresas acontecem a toda hora no futebol. E pensando nisso, o técnico Doriva pede atenção para evitar relaxamento. A vantagem não pode ser uma muleta para nós temos que fazer um grande jogo. A equipe tem uma baixa. O zagueiro Lucas Fonseca, ainda sem a condição física ideal, não foi relacionado. Por outro lado, tem a estreia de Thiago Ribeiro, último dos contratados. A gente vai dar já para ele minutos para que ele possa, o mais rápido possível, chegar mais próximo do ideal. A provável escalação para enfrentar o Bahia de Feira é Marcelo Lomba no gol, Rainer, Robson, Éder e João Paulo na lateral esquerda.
No meio, Feijão, Paulo Roberto e Juninho. Na frente, Luizinho, Thiago Ribeiro e Edgar Júnior. Além de Bahia e Bahia de Feira, Jacobina e Juazeirense jogam em Jacobina, com vantagem para o time de Juazeiro, que pode perder por até 1 gol de diferença. Pelo Torneio da Morte, 2 vão cair para a 2ª divisão em 2017. Na preliminar de Bahia e Bahia de Feira, 1h45 da tarde, o Feirense recebe o Jacuipense, com obrigação de vencer. E no Lomanto Júnior, em Conquista, o Vitória da Conquista só precisa empatar com o Colo-Colo de Ilhéus. Meu caro Thiago Mastroianni, amanhã vai ser um dia decisivo para o Vitória da Conquista. É o mata-mata com o Colo-Colo de Ilhéus para ver quem fica na elite do Campeonato Baiano. No Alviverde, o clima é de tensão, mas também de muita esperança. Um sábado de trabalho e expectativa. Na história do clube, este é o primeiro ano, digamos assim, de sufoco no Campeonato Baiano. Na toca do bode, jogadores concentrados em não errar. Por aqui, não dá para negar. O clima é de tensão. Eu tenho perdido, às vezes, algumas horas de sono, mas é natural, acho que isso é importante. Isso acaba deixando a gente mais atento, mais concentrado, para no dia da partida fazer um bom jogo. Este é o último treino do Vitória da Conquista antes do jogo decisivo de domingo. Será o 2º jogo do mata-mata contra o Colo-Colo. No primeiro, deu empate em 0-0 em Ilhéus. Agora o Alviverde está em vantagem. Só precisa de um outro empate para permanecer na 1ª divisão do futebol baiano. Não é à toa que o treinador está focado. É um jogo que os nervos vão estar à flor da pele, todo cuidado é pouco. Vai precisar de muito equilíbrio emocional ali por parte dos nossos jogadores. Enfim, então a equipe está preparada, vamos buscar esse resultado. O jogador com mais tempo de casa é o zagueiro Silvio. Aliás, ele está no Vitória da Conquista desde o início, quando o Alviverde disputou e venceu o acesso à 1ª divisão. Este ano tem sido difícil para a equipe no Baiano, mas o capitão assegura que o grupo vai superar tudo e sair do Lomantão amanhã garantido na elite do futebol estadual. Expectativa de fazer um bom jogo e ganhar o jogo, ganhar que vai nos tirar dessa incômoda situação. O jogo será às 4 da tarde no Lomantão. Boa sorte para o Vitória da Conquista e neste momento, fim do primeiro tempo de Vitória e Flamengo de Guanambi no Barradão, em Salvador. O Flamengo joga pelo empate para seguir na competição, mas perde para o Vitória por 2-0. Para rever os nossos telejornais, g1.com.br/Bahia. Eu desejo para você uma excelente noite de sábado e uma feliz Páscoa. Foi perdoado, Deus olhou em compaixão, entrou no meu coração, deu-me eterna salvação. Perdoado, fui perdoado, Deus olhou em compaixão, entrou no meu coração, deu-me eterna salvação, foi perdoado pelo amor. BATV